Fala, meu querido, meu aluno. Quero começar a aula fazendo uma pergunta para você. Você se garante no TikTok? Sabe dançar? É herdeiro? Não? Sabe dançar não? Não é herdeiro não? É famoso no YouTube? Não também? Pois é, só resta assistir minha aula, viu? É a única esperança que resta para você, meu amigo, estudar. Você é bonito, provavelmente. Porque quando o cara é bonito, né? Ainda dá para ser modelo, alguma coisa e tal, mas geralmente, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, acho que não, viu? Então, meu querido, só resta você estudar. Se não se garante no TikTok, não se garante no YouTube, não se garante na dancinha, não se garante no herdeiro, só resta assistir a aula de Carlos Eduardo, beleza? Galera, brincadeiras à parte, chegamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Fazer aquele padrãozinho, né? É, na tranquilidade de Jesus. E hoje nós temos duas bancas para enfrentar, né? E eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês assistiram ao Madrugadão. Assistiram ao Madrugadão? No Madrugadão eu respondi a apenas questões da FUNCERN. Só trabalhei FUNCERN. FUNCERN, 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 FUNCERN e esqueci a IDECAM. Então hoje eu vim aqui pagar a minha dívida, né? Nós vamos responder questões da FUNCERN e da IDECAM, mas eu vou dar um foco na IDECAM, beleza? Tem questão da FUNCERN, professor? Tem questão da FUNCERN, mas eu vou dar um foco aí na IDECAM. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. IDECAM, a vulva do rato. Mas vamos ver se a IDECAM é cheia de leviés, viu? Ó, o pessoal responde, não, professor, não se garante no YouTube. Um abraço aí para meu pai, ó, que tá assistindo a live. Toda a vida ele assiste, não perde uma, viu? Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ó, o que é que acontece? Eu não consigo fazer uma aula boa se você não me ajudar a fazer uma aula boa. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você participe da aula. E não tem para que ter vergonha não, gente. É que todo mundo tá para aprender. Se você já soubesse de tudo, o que é que você estaria fazendo na minha aula? Olhando para esse caba feio. Fosse pelo menos um professor bonito, né? Acaba assistir, ô, professor tão bonito, eu vou assistir a aula. Mas não é, né? Então você tem que pegar o bisuzinho. Vou dar um tempinho para você responder a questão. Você coloca no chat e a gente arrocha o nó. Vamos lá começar? Dê uma olhadinha aqui comigo. Ah, se fosse, meu amigo, mas muito obrigado, viu? Vamos lá. Primeira questão, e é de 2024, viu? Olha aí, é astuta. Diz assim: a derivação é um processo de formação de novas palavras pelo acréscimo de afixos. Considerando-se o exposto, é correto afirmar que a derivação, vocês que fazem. Só respondo quando tiver o gabarito aí no chat. Você que é, meu amigo, um litro de pitu com um caju dentro. Aonde marcou letra é. Machado marcou letra A. Letra B. Menino, tá uma salada aí, viu? Um diz A, outro diz E, outro diz B. Vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Gente, essa questão é uma questão de 2024, muito recente, né? Essa questão não tem um mês, na verdade, né? Essa questão não tem 10 dias. A questão foi de domingo, viu? O concurso que teve aqui em Mossoró. Beleza? Então vamos lá, meu querido, o que é que acontece? A banca está falando para você sobre um processo chamado de derivação. Você tem que entender o que é isso, porque na língua portuguesa, basicamente, você consegue formar palavras por meio de dois processos. Ou vai ser derivação ou vai ser composição, um desses dois. Só existem esses dois, professor? Para vocês das carreiras policiais, bastam esses dois, beleza? Derivação ou composição. Beleza, professor, o que é que acontece?
A derivação tem diferença da composição? Lógico, por quê? A diferença se dá pela quantidade de radicais. Quando você tem derivação, você tem apenas um radical. Quando você tem composição, você tem de dois radicais acima. Por exemplo, a palavra beija-flor, ela é formada por composição, porque você tem dois radicais, duas palavras para formar uma só. Beija-flor se uniu e se formou uma palavra só. Já na derivação, você tem apenas um radical. A esse radical você vai acrescentando prefixo, sufixo e forma nova palavra. Veja que a banca limitou a cobrança à derivação. Então, você vai trabalhar apenas com um radical. Eu vou levar vocês ao quadro branco, que é para a gente fazer uma explicação melhor. Beleza? Vamos lá. Vou levar aqui vocês para o quadro branco. Só dar uma passadinha aqui, na tranquilidade, para a gente ir lá para o quadro branco. Beleza? Pronto. Veja só, meu querido. Professor, o senhor falou que existe uma coisa chamada de radical. Por que o senhor está desenhando isso daqui? Gente, o radical é como se fosse a base de uma casa, certo? O radical é como se fosse um alicerce. Quando você vai fazer uma casa, né? Tudo começa pelo alicerce? É, professor, é a base. E a essa base, esse alicerce que você chama de radical, você pode acrescentar elementos depois e você pode acrescentar elementos antes. E professor, Se eu adicionar o elemento antes, professor, como é o nome disso? A gente chama de prefixo. Prefixo. É mesmo, professor? É prefixo. Beleza? Professor, e sufixo, né? O que vem depois é sufixo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Você vai pegar um radical, que é a base, a parte mais importante da palavra. Se você acrescentar um elemento antes, ó, o nome é prefixo, é tanto que pré significa antes, né? E se você acrescentar um elemento depois, significa sufixo. Professor, tem como o senhor dar um exemplo? Tem, vamos lá. Imagina que eu pego a seguinte palavrinha, ó, feliz. Eu pego a palavrinha feliz. É um radical, não é? É, professor. É um radical. Vou até voltar aqui. Meu amigo Ozzy Cleito. Rapaz, você é uma capacidade, viu? Ver você aqui na minha live é uma honra para mim, meu irmão. Um abraço, viu? Estou torcendo por você. É um exemplo para todos nós aí que fazemos parte do CTCom. Um exemplo para os alunos e também para os professores, viu? Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Deixa um versículo para você, aquele que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu sei que está se cumprindo em sua vida, viu? Tamo junto, meu irmão. Então vamos lá, professor. Eu peguei feliz, é um radical, não é, professor? É um radical, beleza? Aí, professor, tem como eu adicionar um elemento antes, um prefixo? Tem, gente, como eu colocar um prefixo? Como é que a gente poderia colocar aqui um prefixo em feliz, hein? Como é que a gente poderia colocar um prefixo? Um elemento antes? Diga aí. Coloca aí no chat para mim. Não tem nem ideia de um prefixo que a gente poderia colocar antes, não? In. Perfeito, guerreiro. Ó, eu poderia colocar um in. Ah, professor, então eu coloquei um elemento antes do radical. Foi. Eu coloquei um elemento antes do radical. Esse elemento a gente chama de prefixo, não é? É. Então vamos lá. Eu formei uma nova palavra por meio do acréscimo de um prefixo. Como é o nome disso? Derivação prefixal. A derivação prefixal é quando você forma uma nova palavra, tendo acrescentado um prefixo. Olha aí que interessante. Então, professor, de feliz o senhor formou infeliz. Foi, como é o nome disso, derivação prefixal. Mas imagine que você não quisesse colocar um prefixo. Você chegasse e dissesse assim: não, professor, ó, eu não quero colocar um prefixo, não. Eu quero colocar um sufixo. Como é que a gente poderia colocar um sufixo aqui? Ó? Eu poderia fazer assim, olha, felizmente. Olha aí. Eu formei uma nova palavra, felizmente, por meio do acréscimo de um sufixo. Foi mesmo, professor. Oi. Como é o nome disso, então? Se eu formo uma nova palavra por meio do acréscimo de um sufixo. Derivação o quê? Sufixal. Pronto. É fácil, né, professor? Se eu acrescento um prefixo, derivação prefixal. Se eu acrescento um sufixo, sufixal. É. Mas e se eu quisesse colocar os dois ao mesmo tempo? Eu podia? Podia. Podia. Vamos lá, vamos pensar. Ó. Eu poderia chegar para você aqui e colocar
Infelizmente. Professor, eu coloquei tanto in quanto mente. Então, tem prefixo e tem sufixo. É mesmo, né, professor? Tem prefixo e tem sufixo. Tem, professor. Como é o nome disso, então, gente? Agora você tem uma derivação prefixal e sufixal. Olha aí que interessante. Você pegou um prefixo, colocou, e você também colocou um sufixo. É um acréscimo simultâneo. Então, você vai chamar de derivação prefixal e sufixal. Só tem um detalhe. Venha cá comigo, ó. Quando você tem derivação prefixal e sufixal, você tem que ter a possibilidade de tirar um dos elementos e a palavra continuar existindo. Como é, professor? Não entendi, não. Para ser derivação prefixal e sufixal, você tem que tirar um dos elementos, pode ser o prefixo ou o sufixo, e a palavra tem que continuar existindo. E é, professor? É. Eu tenho prefixo e sufixo. Aí, se eu tirar um deles, professor, a palavra tem que continuar existindo? Tem. Vamos ver se isso acontece aqui, ó. Imagine que eu pego infelizmente. Será que eu consigo colocar, professor? Será que eu consigo tirar o in aí? Consigo. Se eu tirar o in, fica o que essa palavra? Felizmente. A palavra felizmente existe? Existe, gente. Então, para ser prefixal e sufixal, eu tenho que tirar um dos elementos e a palavra tem que continuar existindo. Professor, é assim mesmo, é. Só é prefixal e sufixal se você tirar um dos elementos e a palavra continuar existindo. É mesmo, professor. É. Professor, e se eu tiver prefixo e sufixo? Beleza. Mas eu tiro um deles, ótimo. E a palavra parou de existir. E aí? Aí você tem outro processo. Você vai ter um processo chamado de parassíntese ou derivação parassintética. E é, professor. Quer dizer que eu vou ter prefixo e sufixo. Mas se eu tirar um deles e a palavra deixar de existir, aí vai ser parassíntese. Vamos testar aqui, ó. Veja só. Dê uma olhadinha nessa palavra. Anoitecer. Anoitecer. Pessoal, de onde é que vem a palavra anoitecer? Gente, a palavra anoitecer, ela vem de noite. Noite é o nosso radical. Como é que eu formei essa palavra? Eu coloquei o prefixo a, né? E eu coloquei o sufixo c. Anoitecer. Foi, professor. Então tem prefixo e tem sufixo. Mas será que eu posso chamar de derivação prefixal e sufixal? Tem a regra. Só vai ser derivação prefixal e sufixal se você tirar um dos elementos e a palavra continuar existindo. Foi o que aconteceu com infelizmente. Infelizmente eu tirei um in, ficou felizmente. Essa palavra existe. Mas será que anoitecer, se eu tirar um dos elementos, a palavra continua existindo? Vamos testar? Venha cá, ó. Veja só. Anoitecer. Imagina que eu tiro o a. Fica o quê? Anoitecer. Gente, existe a palavra anoitecer? Não existe a palavra anoitecer. Então, aqui eu não posso chamar de derivação prefixal e sufixal, não, gente. Aqui é parassíntese. É derivação parassintética, beleza? Professor, deu outro exemplo para ver se a gente entende. Vou dar dois exemplos para ver se a gente entendeu direito, beleza? Vamos lá. Imagine essas duas palavras aqui. A primeira é desalmado, certo? E a segunda vai ser legalmente. Vamos lá. Será que essas duas palavras são derivações prefixal e sufixal? Ou será que as duas são parassintéticas? Ou será que uma é parassintética e outra é prefixal e sufixal? Vamos testar, né? Vamos testar. Deixa eu mostrar aqui para você. Desalmado. Professor, de onde é que vem desalmado? Gente, olha, desalmado vem de alma, né? Alma. Como foi que eu coisei aqui, professor? Que eu formei? Você colocou des, colocou do. Foi, professor. Então, tem prefixo e tem sufixo. Professor, tem prefixo e tem sufixo. Será que é prefixal e sufixal? Tem que fazer o teste. Vamos tirar o des? Fica o quê? Almado. Gente, existe a palavra almado? Rapaz, graças a Deus, fulano é uma pessoa boa. Pensa num cabo almado? Não existe, não. Não existe a palavra almado.
Então, se você tira um dos elementos e a palavra se acabou, isso é parassíntese. Isso é parassíntese. Professor, agora mostra o outro aí, ó. Mostra aí. Ilegalmente, professor. Vamos lá. De onde é que veio ilegalmente? Veio de legal. Foi? Veio de legal. Foi, professor. Eu coloquei um prefixo e eu coloquei um sufixo. Beleza, professor. Na tranquilidade de Jesus. Ótimo, professor. Bom paz, graças a Deus, deu tudo certo. Agora vamos lá. Imagine que você tira esse prefixo. Ficou o quê? Legalmente. Essa palavra existe? Existe. Então aqui sim é uma derivação prefixal e sufixal. Beleza? Espero que tenha ficado claro, viu, gente? Ó, só é prefixal e sufixal se tu tirar uma delas e a palavra continuar a existir. Beleza, professor. Tem mais algum outro assim, processo de formação de palavra? Tem, gente. Tem uma derivação bem interessante para você aprender comigo. Vamos lá. Professor, e que derivação interessante é essa? Ó, é a derivação regressiva. Professor, que bobo é isso? Vamos lá. Pessoal, eu não sei você, mas quando eu leio o nome regressiva, eu imagino uma coisa assim, ó, diminuindo. Eu imagino uma palavra, ó, encolhendo, regredindo, regressiva. E é justamente isso que vai acontecer. O que é uma derivação regressiva? É quando você forma uma palavra por meio da regressão de outra. E é, professor? É. Beleza? Vamos lá, professor. E essa palavra, tem uma regra para ela? Sim. Essa palavra, ela sempre tem que ser um verbo. Você vai diminuir um verbo e você vai formar um substantivo abstrato. E é, professor, para ser derivação regressiva, você tem que pegar um verbo, diminuir o tamanho desse verbo, beleza? E formar um substantivo abstrato. Eu só não entendi, não. Vamos lá. Pega aí a palavrinha cantar. Cantar é um verbo, né? Eu canto, tu canta. Vamos lá, beleza. Como é que eu poderia diminuir a palavra cantar e formar um substantivo abstrato? Eu poderia diminuir e formar canto. Existe o substantivo canto. Eu digo assim, rapaz, o canto dos pássaros é uma coisa muito linda. Existe. Então eu peguei um verbo, diminuí o tamanho desse verbo e formei um substantivo abstrato. É mesmo, né, professor? Pois é, rapaz. Olha aí como é que as coisas são interessantes, né? Professor, tem como se eu mostrar outra aí? Mostra na hora, deixa besteira. Veja só. Imagine que eu chego para você com essa palavra aqui, ó. Lutar. Como é, professor, que eu poderia diminuir a palavra lutar para formar um substantivo abstrato? Eu poderia pegar a palavrinha luta. Existe um substantivo abstrato luta? Existe. E para você dizer assim, olha, a luta de Popó e Bambam durou 30 segundos. É uma desgraça, né? Os cabas tão ricos e a gente aqui estudando. Né? Tá, é por isso que eu disse no começo da aula, se você não se garante no talento, só resta o estudo. E se for feio, aí é que tem que estudar, viu? Porque a Bíblia diz, Eclesiastes 8:1, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Vocês acham que eu estudei por quê? Era a única coisa que me restava, né? Então é o seguinte, professor, existe luta, né? Luta, substantivo abstrato, a luta e tal. Então eu peguei o verbo lutar, né? Diminuir o verbo e formei o substantivo abstrato. Isso é derivação regressiva, gente. Certo? Agora, cuidado, gente. Tem que formar um substantivo abstrato. Caiu uma questão na IDECAN que era assim, ó. Ele pegou matar, que é verbo, aí ele diminuiu e disse que formava mato. Aí o cara tá certo. Matar, matar não, gente. Mata é substantivo concreto. Mata o capizinho lá que nasce com o burro come. Viu? Mato é substantivo concreto. Tem que ser substantivo abstrato. Beleza? Tranquilo? Pois é. Valeu, meu amigo. Fera é você, viu? Tamo junto, vai dar certo. Beleza? Então, professor, tem mais alguma derivação? Tem só uma, gente, que eu queria falar para vocês. Essa daqui é uma delícia, viu? Essa daqui é boa. Como é, professor? A próxima. Você vai chamar aí de derivação beleza? Derivação imprópria. Professor, e o que boba é derivação imprópria? Derivação imprópria, gente, é quando você muda a classe gramatical de uma palavra sem mexer em nada dela. E é, professor, é.
Derivação imprópria é quando você pega uma palavra, muda a classe gramatical dela, mas você não mexeu em nada dessa palavra. Não tirou nenhuma letrinha, não acrescentou nenhuma letrinha. E professor? Como assim, professor? Se eu chegasse para você e perguntasse qual é a classe gramatical da palavra bonitinho, qual é? Bonitinho, professor, bonitinho é um adjetivo, é uma característica, Bonitinho, fulano é bonitinho e tal, é uma característica. Mas se eu chegar para você e disser assim, olha, o bonitinho não quer estudar português. E é por lá a gente escuta, não, professor, é porque assim, eu não quero estudar. Quem disse que você tem que querer, rapaz? Se vai fazer concurso, tem que estudar português sim, negócio de não querer. Vamos lá, meus queridos, ó. Olha a frase. O bonitinho não quer estudar. Gente, esse o é um artigo. O artigo transforma tudo que está na frente dele em substantivo. E professor, é por isso que eu sempre digo nas minhas aulas que o artigo é o mágico da língua portuguesa. Ele tem o poder de transformar qualquer palavra em substantivo. Professor, mas espera aí, o que foi que aconteceu aqui? O senhor falou que bonitinho era adjetivo. Só que nesse contexto aqui, agora ele é substantivo. Como é o nome disso? Derivação imprópria. É quando você muda a classe gramatical de uma palavra sem colocar a letrinha nem tirar a letrinha. Isso é derivação imprópria. Vamos lá. Se eu chegasse para você, né, e perguntasse qual é a classe gramatical da palavra caminhar. 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 Qual é a classe gramatical de caminhar? Professor, é um verbo. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, vós caminhais, e esse caminhar é um verbo, professor. Pois é. Só que Matuei inventou uma música na qual ele disse: olha o caminhar do elemento. Já escutou? O professor Gabriel, inclusive, gosta muito dessa música, viu? Então, veja só. Olha o caminhar do elemento. Gente, antes de caminhar tem um artigo. Olha o caminhar. Então, nesse contexto, caminhar é substantivo. Eu mudei a classe gramatical sem colocar nenhuma letrinha, nem tirar nenhuma letrinha da palavra caminhar. Beleza? Então, com base em todo esse resumão, né? Inclusive, Gabriel até hoje tem raiva de mim por causa dessa música. Viu? Mas um dia passa a raiva dele. O bichinho, rapaz. O dia está crescendo, viu? A cada dia mais. Crescendo, ele está derramando, né? Porque não tem mais como crescer, não. Vai dar certo, beleza? Então, professor, vamos fazer a questão. Vamos fazer a questão todinha para ver se a gente consegue acertar. Beleza? Voltar aqui para a questão 1, na tranquilidade de Jesus. Ó, ele quer acerto, né? Letra A diz assim, olha, prefixal se dá quando se formam substantivos, adjetivos, verbos e advérbios por meio do acréscimo de um prefixo ao radical de nomes. Aí ele dá um exemplo, olha, em grandalhão e paredão. Gente, ó, eu peguei grande e coloquei um sufixo, ó. Eu peguei parede e depois formei paredão. Aqui, o exemplo que ele deu está errado. Ele dá um exemplo de derivação sufixal. Então, ele deu o conceito certo de derivação prefixal, mas quando ele foi exemplificar, ele colocou um exemplo de derivação sufixal. Então, não pode ser a letra A. Tá vendo como a banca mata você na curiosidade? Porque ele conceitua certinho, ó, derivação prefixal, é quando você forma outras palavras por meio do acréscimo de um prefixo. Beleza, tá tudo certo. O negócio é quando ele deu o exemplo, aí ele errou. Ele colocou sufixos, né? Então não pode ser a letra A. Letra B. Sufixal se dá quando se acrescenta um sufixo à palavra primitiva. Abdicar e aversão. Galera, agora me mostra cadê o sufixo dessas palavras aqui. Cadê o sufixo? Não tem, professor. Não tem sufixo. Então, o exemplo que ele deu está errado, né? As palavras são até consideradas como primitivas, né? O exemplo que ele deu está errado. Ele conceitua certo, mas ele dá o exemplo errado. Letra C. Imprópria ocorre quando há uma redução da... Já errou, olha. Imprópria ocorre quando há uma redução... Gente, isso aqui é derivação regressiva. A derivação regressiva você reduz a palavra, então não pode ser a letra C.
Letra D diz assim, olha. Regressiva se dá quando uma palavra muda de classe gramatical sem sofrer modificações na forma. É uma mentira grande. Porque na regressiva eu vou sofrer uma movimentação, eu vou tirar letras, eu vou diminuir o tamanho do verbo para formar um substantivo abstrato. Então aqui até conceituar errado, ela conceitua. Então não pode ser a letra D, né, professor? Perfeito. Letra E, só sobra ela. Se não for, tá com a bexiga. Parassintética ocorre quando há agregação simultânea de prefixo e sufixo a um radical, como repatriar e desalmado. Perfeito, gente. Ó. Se eu tirar o des, fica almado. Essa palavra não existe. Se eu tirar o re, fica patriar. Essa palavra não existe. Então, gabarito, letra E, a maioria aí acertou. Parabéns, meus queridos. Vocês são fofos, viu? Vocês são fofos. Vamos para 2. Questão 2, essa aqui é boa também, de 2024. Ó, no aspecto fonético, os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, aos hiatos e aos tritons. Já em relação às consoantes, tem-se os encontros consonantais e os dígrafos consonantais. Considerando-se tais fenômenos, compreende-se que, vocês que falam, lobisomem, por exemplo, lobisomem é a aglutinação, planalto é a aglutinação. Aguardente é a aglutinação. Vinagre. Vamos lá. Meu bichinho, eu queria falar sobre duas coisas com você antes de responder a questão. Um é sobre dígrafo, né? Dígrafo. E outra, gente, é sobre aquele negócio que a gente chama, né, para você, de encontro consonantal. Isso é importante também. E também gostaria de falar um pouquinho sobre ditongos, né? Ditongo que você aprende na escola. Não, ditongos são duas vogais na mesma sílaba. Você já sabe que é mentira. Não existem duas vogais na mesma sílaba. Ditongo é vogal e semivogal. Beleza? Vamos lá que eu vou ajudar você. Vem cá. Vai, será que não dá para coisar aqui? Ô, rapaz, aqui tem um espacinho bom. Ó. Não, mas é melhor levar o pessoal lá para o final. Levar você lá para a tela branca para a gente ficar mais à vontade. É o seguinte, aqui. Existe uma coisa na gramática chamada de dígrafo. Dígrafo. Beleza? O que danado é isso, professor? Dígrafo. Gente, é o seguinte. Dígrafo é quando você tem duas letras e um som. Beleza. Dígrafo é duas letras e um som. Mas eram aqueles que você estudava, assim, lá na escola e tal. Enfim, lá na escola. O que é, professor? Veja só. Lá na escola a gente estudava que era dígrafo o quê? RR, não era? SS, CH, NH, não era assim? LH, IC, SC, EU, VU, enfim, eram os dígrafos que a gente dava lá na escola, né? Por exemplo, você pega essa palavrinha aqui, ó, chá. Professor, porque esse CH é um dígrafo. É o que é o seguinte, gente. São duas letras, mas é um só som. É como se fosse assim, ó. Chá. Eu tenho duas letras mais um som. Beleza? Isso é dígrafo. Eu não sei se você lembra de dígrafo, né? Professor, e o que é que acontece? E alguma coisa mais importante tem, gente? A IDECAM, ó. Você que vai fazer prova da IDECAM tem que ir esperto. Ela cobra coisas que ninguém cobra. E isso que eu vou falar para você é uma coisa que nenhuma, absolutamente nenhuma outra banca cobra. Nenhuma. Ela pergunta, gente, como é o nome da letra, né? Da segunda letra do dígrafo.
Como é o nome da segunda letra do dígrafo? É a famosa letra diacrítica. Rapaz, é xarope um negócio desse. Professor, eu preciso saber disso, preciso. Quando é que eu vou utilizar isso para aprender um vagabundo? Nunca, mas você tem que aprender para passar na prova. Certo? Faz parte do processo. Então vamos lá. A banca pode chegar para você e perguntar o que é letra diacrítica. Gente, a letra diacrítica é a segunda letrinha do dígrafo. Ó. Aqui quem é a letra diacrítica? O R. Quem é a letra diacrítica? O S. Quem é a letra diacrítica? O H. Quem é a letra diacrítica? O H, o C, o U, né? Então a letra diacrítica é a segunda letra do dígrafo. Só isso, beleza? Pois é, tranquilo, professor. Na santa paz de Deus. Ei, professor, mas o senhor falou também que ia falar sobre um negócio chamado de ditongo, né? Ou eu disse. Ditongo. Professor, quer dizer que ditongo a gente não pode dizer que são duas vogais na mesma sílaba, não, não. Nunca no Brasil. Por quê, professor? Porque o ditongo, gente, vai ser uma vogal e uma semivogal. Semivogal. E é, professor? É, rapaz, deixa eu pesquisar. Como é, professor? E o que é isso aí, negócio de vogal e semivogal? Gente, olha, a vogal é aquela que é mais forte. A vogal sempre é mais forte. E a semivogal, professor, é o quê? A mais fraca. E é, professor, é, rapaz, tem essa viagem aí, viu? Aí, professor, como é que eu vou saber quem é mais forte, professor? Como é que eu vou saber quem é mais fraco? É só decorar a tabelinha das vogais. Não, professor, mas que eu não gosto de decorar a tabela. Gosto. Você não decora de raciocínio lógico, né? Conjunção, disjunção, biconjunção. Você não decora isso? Então tem que decorar aqui também. Então vamos lá, professor. Como é a tabelinha? Você vai fazer a tabelinha assim, olha. 4, 3, 2, 1. Aí, professor, eu vou fazer uma letrinha para cada, né? É, rapaz, 4, 3, 2, 1. A tabelinha, o bizu é o seguinte, ó. Você vai colocar aqui, ó. A, O, E, I, O. Professor, aí vamos lá, o que é que acontece? Para que é que serve essa tabela? Para tu saber quem é mais forte. Eu não disse que a vogal sempre era mais forte? É, né? Então vamos lá. Dessas letras aqui, gente, quem é a mais forte? O professor é o A, que ele equivale a 4. Não tem ninguém mais forte que ele. Então o A na língua portuguesa sempre será vogal. Certo? Professor, como é que isso se dá na prática? Vem cá. Imagine que eu chego para você com a seguinte palavra. Ó. Todo. Beleza? Professor, tem ditongo aí? Vamos separar a palavra para ver, olha. Todo. Beleza. Tem um ditongo, professor. Tá aqui, ó. O O e o U. Aí eu queria saber de vocês quem é a vogal aí em touro. Queria que vocês colocassem no chat para mim. Quem é a vogal em touro? É o O ou é o U? Lembrando que a vogal é a mais forte. Olhando para a tabelinha, quem é mais forte? É o O ou é o U? Coloque aí no chat para mim. É o O, né? Por quê? Ó? Porque o O equivale a 3 e o U só equivale a 1. Então, nesse caso, o O é mais forte. Logo, ele é a vogal. Professor, e esse aqui vai ser o quê? A semivogal, que é o mais fraco. Tá vendo como a tabela ajuda? Rapaz, pois não é, professor. Pia! Pois é, rapaz. Deixa pra você deixa. Decora a tabelinha que você vai se ajudar. Coloca outro exemplo aí, professor, para eu saber quem é a vogal. Na hora, imagina esse daqui, ó. Rádio. Rádio. Vamos lá, professor. Tem um ditongo aí, rapaz, em rádio. Não é, rapaz? Está aqui no final, ó. Quem é mais forte? Professor, é o I ou é o O? Veja aí, o O equivale a 3, ele é mais forte. Então a vogal é esse rapaz aqui. E a semivogal é esse. Né? Obrigado, viu, gente? Eu tô vendo aí os elogios de vocês, viu? Obrigado, viu? E é porque eu tô me recuperando de uma virose. Se eu tivesse bom, hein? Vai dar certo. Então veja só, professor. Para que isso vai servir na minha vida, professor? Em nome de Jesus. Saber a posição da vogal. Para que diabo isso serve? Serve, rapaz. Serve para você. Sabe por quê? Eu quero que você anote um bizu aí na sua cabecinha. Qual é, professor? Você vai colocar assim, olha, ditongo crescente, vogal na frente. Ditongo crescente e vogal na frente. Se isso cair na prova, quando você observar a questão, você escuta a minha voz. É comprovado cientificamente, sabe isso daí?
Quando cai, você escuta a voz do professor, de tom crescente, vogal na frente. Viu? Então, professor, vamos lá. Como é esse negócio aí, professor? E aí, veja só. E o que é a frente da palavra, professor? Pelo amor de Deus. Gente, a frente da palavra sempre é a margem direita. Certo? Frente. Beleza? A frente da palavra sempre é a margem direita. Beleza? Vamos lá. Professor, pode dar algumas dicas para não se errar mais na divisão silábica? Irmão, a prática, cara. A prática, viu? E tem um site, Marcos. Agora, rapaz, eu não vou lembrar o nome do site. Tem um site muito bom que ele separa a palavra para você e ele bota a regra embaixo. Ó, separou-se porque aqui é um dígrafo, né? O SS e tal. Eu vou tentar lembrar o nome do site, agora eu não lembro, eu tinha no celular, mas depois eu dou uma olhada aqui, beleza? Qualquer coisa, se você falar comigo no Instagram, eu consigo mandar o link para você, beleza? Ajuda em acentuação, tá aí, essa menina é guerreira, viu? Passa em tudo que ela faz, ela passa. Vamos lá, professor. Aí, professor, a frente da palavra é a margem direita, né? É, a margem direita. Nesse caso, o que é que acontece? Eu posso dizer que em rádio o ditongo é crescente? Posso. Porque ditongo crescente e vogal na frente. A vogal está na frente, gente. A vogal está na frente. Em touro, eu posso dizer que o ditongo é crescente? Posso não, porque a vogal está atrás, ó. A vogal ficou para trás, então esse ditongo não é crescente. Ele é o que, professor? Decrescente. Ditongo crescente e vogal na frente. Professor, essa aula vai ficar salva para estudar por ela depois? Se eu não me engano, fica na plataforma, irmão. Não é assim, Axa? Fica na plataforma, viu? Então vamos lá, professor. Dê outro exemplo para ver se a gente aprendeu mesmo. Não agora, vamos lá. Esse caso aqui, olha. Polícia. Pessoal, em polícia, esse ditongo que tem aqui, ele é crescente ou é decrescente? Quero que vocês me ajudem aí. Esse ditongo é crescente ou decrescente em polícia? Me ajude. O guerreiro Raios colocou aí, crescente. Vai dar certo, guerreiro. Ih, tô dizendo crescente, viu? Vamos lá. Pessoal, quem é a vogal? Quem é mais forte? É o A ou é o I? Não, ó. O A é a vogal. O I é a semivogal. Qual é o bizu? Ditongo crescente, vogal na frente. Então, esse ditongo é o ditongo crescente. A vogal está na frente. Beleza? Pronto. Então, com base em tudo isso, vamos tentar levar aí, né, para a nossa questão. Só quero falar sobre mais uma coisa. Professor, qual é a diferença entre dígrafo e encontro consonantal? Pessoal, vem cá. No encontro consonantal, você vai ter duas consoantes. E essas duas consoantes serão pronunciadas. É diferente do dígrafo. No dígrafo, você tinha geralmente duas consoantes, mas só uma era pronunciada. Era duas letras e um som. No encontro consonantal, não. Você vai ter duas consoantes e as duas serão pronunciadas. Cada uma vai ter seu som. Olha aqui a palavra bloco. Em bloco, eu tenho B e eu tenho L. Só que você pronuncia tanto B quanto L. Bloco, pronuncia os dois. Beleza? Pronuncia os dois. Tranquilo, professor. Então vamos lá na Santa Paz de Jesus Cristo. Certo? Dê uma olhadinha aqui. Professor, letra A. Encontro consonantal é o segmento imediato de duas ou mais consoantes de um mesmo vocal, tal como nas palavras passo, opa e malha. Pessoal, isso aqui é dígrafo, né? Isso aqui é dígrafo, gente. Beleza? Isso aqui é dígrafo. Então a banca errou no exemplo. Ela acerta no conceito, mas erra no exemplo. Aí diz assim: ditongo crescente se dá quando a semivogal vem antes da vogal, como no caso de pai. Gente, ó, quem é a vogal aqui? É o A. E a semivogal é o I. Ditongo crescente, vogal na frente. Aqui a vogal está atrás, gente. Então não pode ser crescente esse ditongo. Esse ditongo é decrescente. A banca errou no exemplo. Letra C. Ditongo decrescente ocorre quando a semivogal vem depois da vogal. Em água, como é que pode, gente? O A é a vogal, está na frente. Ditongo crescente. Aí colocou decrescente, está errado. Né? D. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Ó, duas vogais em sílabas diferentes. Como, por exemplo, a palavra saúde. Né? As vogais que separadas.
que guardam sua individualidade fonética, que ocorrem minguam e chá. Pessoal, tem hiato aí? Tem vogais se separando no exemplo? Não, gente, não tem, beleza? Só sobra a letra E, que diz assim: dígrafo é o emprego de duas letras para a representação de um só fonema, já que uma delas é a letra diacrítica. Eu disse para vocês que é a segunda letra, ó, chá, tá aqui, dígrafo, CH, e exceto, ó, XC, dígrafo. Pronto. Gabarito aí, letra E de Eita Jesus Cristo. Estão deixando a gente sonhar, vai dar certo, beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos à próxima. Questão 3 diz assim: sabe-se que a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade em uma palavra e que, de acordo com a tonicidade, elas podem ser classificadas como oxítona, geralmente a galera chama de oxítona, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Diante do exposto, identifique a alternativa na qual as palavras apresentadas podem ser classificadas, respectivamente, como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lá? Pessoal, faltou. Isso aqui é a letra A, viu? É porque faltou colocar aqui. A primeira aqui é a letra A. Faz de conta que vocês nem perceberam. Passeando seu nível é PRF, viu, minha amiga? PRF ou PF. Tudo que eu estou lhe dizendo. Aguarde e verás. Misericórdia. Pessoal, vamos lá. O que é que uma palavra precisa para ser oxítona? A sílaba tônica dela deve ser a última. Um oxítona é aquela palavra, né, que tem como sílaba tônica a última. Não é assim, por exemplo, café. Olha, café, a sílaba tônica é a última, né? É, pessoal. Mossoró, que é a cidade em que nós estamos aqui, né, presencialmente. Mossoró, veja, a sílaba tônica é o ró, é a última. E paroxítona é a penúltima, por exemplo, aluno, aluno é paroxítona, aluno é a penúltima. Menino, é menino, é a penúltima, é paroxítona. Beleza? É, né, fera, viu? Aí, professor, proparoxítona é a antepenúltima, né? Ó, médico, a sílaba tônica aí é a antepenúltima, não é assim? Pois é. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Foi a sequência que a banca pediu. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então vamos lá. De cara, tu já elimina a letra A. Por quê? Porque ela colocou clímax. Gente, ó, a sílaba tônica aqui, qual foi? Clímax. Para ser oxítona, gente, a sílaba tônica teria que ser essa, a última, né? Vamos lá, oxítona, a última é a sílaba tônica. Então não pode ser a letra A. Letra B. Ágape, gente, ágape é proparoxítona, gente. Essa sílaba que é a antepenúltima, beleza? Professor, Nobel, né, professor? Não, não é Nobel, pelo amor de Deus. Ah, fulano ganhou o prêmio Nobel de matemática. Deve ter sido de matemática mesmo, porque de português não foi, né? Porque é Nobel. Olha, é Nobel, é recorde. Não existe. Fulano bateu o recorde, é recorde, né? Professor, eu tenho 23 anos de idade e não tenho uma rúbrica, graças a Deus, porque não é rúbrica, é rubrica, certo? Então tem que se ligar, gente, para não passar batido nessas palavrinhas. Então é Nobel, é oxítona, gente. Nobel, a sílaba tônica é a última, beleza? É a última, guerreiro. Nobel, então já atendeu a primeira ocorrência. É um oxítona, aqui já deu bom. Paroxítona, amba, ó, professor. A sílaba tônica aqui é a penúltima, última, penúltima. Beleza, paroxítona. Anátema, anátema. Proparoxítona, professor. Pia, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Gabarito, letra C de contra-cheque é o que você está doido para pegar, beleza? Gabarito, letra C, beleza? Professor, por que não pode ser a letra D? Ó, porque ele botou cartomancia, beleza? Ele não colocou o acento, certo? Ele não colocou o acento da palavra. Então, por isso que não pode ser a letra D.
Mais uma questãozinha resolvida. Vamos arrochar o nó e vamos para a próxima. Arrocha o nó que dá certo. Vamos lá? Questão 4. Ah, essa aqui é boa demais, homem. Essa daqui é uma delícia, viu? As conjunções são unidades que têm por objetivo reunir orações em um mesmo enunciado. Diante do apresentado, assinale a alternativa cujo termo em destaque é classificado corretamente. Quero só que você preste atenção, que é mais uma questão de 2024. Está bem quentinha. Não tem uma semana essa questão. Bem fácil, né? Tudo marcando letra dele. Vamos lá então, olha. Letra A. Ele treinou tanto durante os anos que conquistou o campeonato de natação. Gente, ó, eu não sei se eu já passei para vocês esse bizu aqui, né? Sempre passo nas minhas aulas. É o bizu do tesão, mas nem vocês estão pensando não. Você vai colocar um T bem grande assim, ó. Colocar tão, tanto e tais. Beleza? Tão, tanto e tais. Se você pegar tão, tanto e tais e depois tiver a palavrinha que, esse que vai ser uma conjunção que indica consequência. Por isso que os alunos chamam, professor, é a regra do tesão. É porque é um T bem grande, você desenha, né? Aí coloca tão, tanto e tais. Se você pegar tão, tanto e tais e tiver um que depois, esse que vai ser uma consequência. A gente chama de conjunção consecutiva, beleza? Vamos lá, olha. Ele treinou tanto, ó, o tanto aqui, né? Durante os anos que, ó, tanto que. Então isso aqui é uma consequência consecutiva. Ele está dizendo que é alternativa. Não, é consequência. Beleza? Letra B. O velho teme o futuro e se abriga no passado. Gente, ó, ele faz duas coisas. Ele teme e se abriga. Isso aqui é soma, gente. Isso aqui é adição. Ela é aditiva. Aditiva. Beleza? É, rapaz, eu estava até conversando isso com o Axel aqui antes de começar a aula. É chato, viu? A interpretação da Funcerna é horrível. Letra C. Quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despede. Conjunção aditiva. Gente, isso aqui é alternativa. Ou, né? Conjunção alternativa. Não é aditiva, não. Está errado. Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua os das inressurreições. Pessoal, olha só. Quando você tem um mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto, essas conjunções são o quê? Adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Professor, é porque assim eu tenho dificuldade de decorar? Tem não. Certeza. Você tem dificuldade de decorar as coisas que prestam, que têm futuro. Porque se for coisa sem futuro, você decora. Se eu disser assim só chitãozinho, automaticamente na sua mente vem chororó. Eu tenho certeza, ó. Porque você não vai usar isso nunca na sua vida num concurso. Porque aí você decora, que é coisa macetando, né? Do Léo Santana, o bichão dançando lá. Você decora. Mas nesse caso aqui, que é uma coisa de futuro, você não quer decorar. Mas deixa safadeza, viu? Olha. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Só são 6 para você decorar. São adversativas, beleza? Então vamos lá, professor. Ele colocou o mas e diz que o mas é uma conjunção adversativa. Pia, tá aqui a letra D, viu? Tu ia na letra D, ia na horinha, né? Pronto. Letra E diz assim, olha, não foram ao mesmo cinema e, portanto, gente, isso aqui é conclusão. Conclusivo. Portanto, é conclusão, beleza? Esqueceu não, né, das preposições? Pois é, guerreiro. Um dia eu fui falar sobre essa música das preposições na aula, sabe?
Aí eu já tinha cantado 3 vezes uma música e a menina não tinha decorado. Aí eu disse, mulher, tem calmete não. Aí eu disse até assim, ó, se fosse Léo Santana cantando, você decorava, né? Ela olhou pra mim e disse, também, professor, um negão daqueles, pois tá difícil depender de mim, viu, minha amiga? Se você for decorar pensando nisso, tá difícil na minha aula, viu? Mais uma questãozinha resolvida, vamos à questão de número 5, beleza? Essa aqui é boa, viu, gente? Vou até colocar assim, ó, vai cair. Essa daqui cai com força. Pode cair na FUNCERT também, viu? Pô, é tudo seguindo no chat, né? Vamos lá. Ele diz assim: entende-se por verbo a unidade que significa ação ou processo, organizada para expressar o modo, o tempo, a pessoa e isso é uma besteira. Dizer tudo isso para dizer o que é verbo. Sabendo que os tempos compostos são formados por um verbo auxiliar e por um verbo principal, a expressão verbal e o verbo destacado na sentença. Ele colocou aí o tinha designado e ele colocou também o soubesse, né? Então, conjugados respectivamente no. Vocês que falam. Essa é boa. Tem no meu Instagram, irmão, a musiquinha lá, bem bonitinha, viu? É normal, beleza, relaxa. Pessoal, é o seguinte, olha, esse é uma aposta para a prova de vocês, viu? Fez aí. E não é só Idecan que cobra isso, não. Existem 3 bancas que cobram isso. É Idecan, Banca Compev e Banca Funcerv, viu? Essas 3 bancas, por mais que elas tenham grandes diferenças, mas esse assunto aqui é um assunto comum nas 3. Então você se ligue, se aprume, viu? E se liga aí no que eu vou explicar para você. Eu vou levar você a ler o quadro branco. Vamos lá. Dá um passeio. Quadro branco, sem problema. Com Jesus no coração. Vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, ó. Existe um tempo lá no modo indicativo, sabe? Indicativo. Professor, o que é que o modo indicativo faz, professor? O modo indicativo, ele é o modo da certeza. É quando você tem certeza daquilo que está falando. Aí lá no modo indicativo tem um rapaz chamado de pretérito mais que perfeito. Eu vou abreviar que é muito grande, né? Pretérito mais que perfeito. A gente chama de passado do passado, né? E o pretérito mais que perfeito, gente, o indicativo, ele só tem 2 divisões. Ou você vai ter o pretérito mais que perfeito em sua forma simples, ou você vai ter o pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Ele pode ser simples ou composto, sabe? Aí vamos lá, professor. Veja só, meu querido, o que é que acontece? Professor, na forma simples, como é que a gente coloca um verbo, um pretérito mais que perfeito composto na forma simples? É só tu colocar um já no final. Agora não pode ter o acento, não. É R-A sem acento. Deixa de brincadeira, professor. É não, é sério. Vem cá, ó. Você quer colocar, sei lá, o verbo partir. Como é que fica, professor? Fica partira. Partira. É só colocar o já no final. É mesmo, professor. É. Pular. Como é que fica? Pulara. Nada, eu estou dizendo a você, é só colocar o "rar" no final. Você quer colocar o verbo, sei lá, estudar. Fica estudar. Pronto. É só colocar o "rar" no final. É mesmo, professor, é, rapaz. Só que ninguém usa mais, né? Isso aqui hoje em dia é um finado mesmo da língua portuguesa. Professor, e como é no tempo composto? Rapaz, aí é que é fácil, viu?
Porque no tempo composto é só você pegar e escolher um desses dois verbos aqui, ó. Tu escolhe o tinha ou o verbo havia. Um dos dois, né, professor? Não precisa ser, não, pode ser qualquer um desses. Você pega o tinha ou o havia. Aí o próximo verbo, em vez de você colocar com ra no final, você coloca no particípio. Professor, e o que é isso? Particípio é aquele verbo terminando em ado ou ido. É aquele verbo terminando em ado ou ido. Pronto. Ado ou ido. Professor, vamos lá. Eu não entendi não. Quer dizer que se eu quiser pegar esse partira, aí eu quero colocar na forma composta. Como é que fica? Você escolhe um desses dois verbos primeiro. Tinha ou havia? E é, professor. Você escolhe um dos dois. Tinha ou havia. Vamos lá. Vou pegar o tinha aqui. Tinha. Beleza. Beleza, tinha. Aí, nesse caso, professor, na tranquilidade de Jesus, eu quero colocar o próximo verbo aí, né? No pretérito mais que perfeito composto. Aí tu coloca terminando em ado ou ido, né? No particípio. Como é que fica? Tinha, ido, né? Professor, se eu soubesse, eu tinha partido, né? Pois é, rapaz. Pois é. Beleza? Então vamos lá, professor. E aqui, no pular, como é que fica? Como é que fica na forma composta? Tu escolhe um dos dois verbos, né? Tinha ou havia. Vamos pegar o havia? Fica havia, o professor é fácil demais. Estou dizendo a você, eu não deixo besteira. Vamos lá, mais um, professor. Estudara, como é que fica? Tinha estudado. Bom, tinha estudado. Olha aí que interessante. Na Santa Página de Cristo, beleza? Então vamos lá, professor. Nesse caso aqui, eu tenho esse rapaz, tinha estudado, é na forma composta. Pronto. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso à questão? Vamos, mas tem mais uma coisa que eu queria que vocês soubessem. E que coisa é essa, professor? Venha cá comigo, deixa de besteira. Você vem aqui, ó. E tem um rapaz lá no modo subjuntivo. Subjuntivo. Professor, e o que boba é subjuntivo? Gente, olha, subjuntivo é o modo da incerteza. Aí existe um rapaz, né, chamado de pretérito imperfeito, perfeito do subjuntivo. Professor, que bexiga é isso? Olha só, é bem fácil, meu querido. Se você quiser colocar um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, é só você olhar se esse verbo tem SSE. O resto não é nada. É, rapaz, é. Certo? Então vamos lá, professor, como é? É só você olhar se esse verbo tem SSE. Vamos lá, esse verbo aqui, ó. Soubesse. Soubesse. Professor, tem SSE. Pois não é, rapaz, olha aí. Então ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha aí que coisa interessante. Esse daqui, olha, falasse. Professor, tem SSE, não. Tá aqui, SSE, beleza. Professor, esse daqui, olha, amasse. Professor, tem SSE, perfeito. Tranquilo. Então tem SSE e na tranquilidade de Jesus você não se estressa. Tem SSE, pretérito imperfeito subjuntivo. Mais uma vez. Tem SSE, pretérito imperfeito subjuntivo. Agora sim, dá para a gente ir lá para a questão. Deixa eu voltar aqui. Rapaz, foi muito bom. Eu poderia ter colocado uma folha em branco entre os slides. Aí voltei lá no final para eu estar indo e voltando. Mas tem nada não, é assim também, né? Vamos lá. Ele diz assim, olha. Não tinha designado. Ei, olha aqui, olha. Tinha. E o próximo verbo terminando em ado. Você não lembra de nada, não? Vem cá, olha aqui para mim, deixa ser besta. Você não lembra de nada, não? Eu coloquei tinha ou havia mais um particípio. Isso era o quê? Pretérito mais que perfeito, né? Pretérito mais que perfeito em sua forma composta. Tinha ou havia mais pacífico é aquele verbo que termina em ado ou ido. Aí aqui tem o quê? Tinha designado. Olha, tinha designado, terminou em ado. Pretérito mais que perfeito em sua forma composta. Beleza, professor. Aí esse daqui, ó, soubesse. Ih, a pessoa terminou em S, S, é perfeito. Pretérito imperfeito do subjuntivo.
Na moral, na tranquilidade, olha. Pretérito mais que perfeito aqui e pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual é o gabarito? Pretérito mais que perfeito do modo indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Gabarito, letra E de eita, eu agora enchi, viu? Pronto. Gabarito, letra E, a galera acertou aí, viu? A galera acertou aí.